E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula de rotinas de departamento pessoal, a gente vai falar sobre técnicas de entrevistas de emprego. Tá? Esse é o papel ali que o RH faz, é um papel ali que o entrevistador, uma pessoa da RH tem que se desenvolver, porque vai lidar sempre com isso, tá? Sempre que surgir uma demanda de uma vaga onde a área está sugerindo, está requisitando ali um candidato, os candidatos vão lá, enviam seus currículos, e aí, como se preparar para isso? Primeiro, os entrevistados, os entrevistadores, que são o pessoal do RH, né? Os analistas do RH, o gestor do RH, eles, primeiro, vocês têm que possuir aí um preparo, tá? Um preparo para observar as competências, o perfil do candidato, tá? Mas antes de chegar nessa etapa de entrevista, primeiro, ao receber os currículos, tem que ser feita ali uma análise dos currículos. Então, leia os currículos dos candidatos, verifique se enquadra com a vaga que está sendo pretendida, tá? Façam esse cheque. Isso também é feito junto também com o gestor da vaga, quem está requisitando a vaga, que tem a real necessidade, tá? Mas é o RH que faz esse primeiro filtro, ver se realmente tem aquele perfil no documento que a área requisitante está solicitando, tá? Feito esse filtro pelo RH, às vezes o RH entra em contato com o candidato, tira algumas dúvidas, também faz alguns questionamentos, analisa ali o currículo se está enquadrado ali com a vaga, tá? E depois é feito ali o convite para participar das entrevistas. Só que como que é feito, quais são as modalidades de entrevistas que há para os candidatos, que o RH tem que formular? A gente tem alguns tipos aqui. A gente tem os testes, tá? A gente tem testes práticos, tá? Testes de perfil, testes específicos, testes teóricos, tá? Depois na próxima aula a gente entra mais a fundo nisso, tá? A gente tem as dinâmicas de grupo, que é o que eu vou explicar nessa aula, tá bom? As dinâmicas são feitas ali com vários candidatos. A gente tem a entrevista por competências, analisa, se cria simulações ali de como é o perfil do candidato para determinadas situações, históricos passados, como lidar ali com situações futuras, tá? Por último, entrevista ali com o gestor. E hoje, então, a gente vai falar das dinâmicas de grupo. Vou até apagar aqui, tá? Vamos lá. Dinâmicas de grupo, pessoal. A gente sempre, quando é convidado para essa etapa, sempre dá um friozinho na barriga, né? Sempre dá um friozinho na barriga, porque você vai estar ali com outras pessoas, porque é em grupo, tá? E como que acontece as dinâmicas de grupo? Depois de selecionado ali os currículos, normalmente é depois de selecionar os currículos e que se fazem ali os testes, mas isso vai depender muito de empresa para empresa, tá bom? Normalmente as dinâmicas de grupo, pessoal, é uma maneira aí rápida e acessível aí para que o RH, a empresa, conheça os vários candidatos de uma vez, tá? E que aí possa selecionar aqueles que têm melhores habilidades de comunicação, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, né, gerenciamento de estresse, porque é uma situação ali que você está com várias pessoas, tá? E como que é usada essas dinâmicas? Não é muito comum as dinâmicas, tá? Depende da empresa. Para empresas grandes, ou empresas que estão selecionando candidatos ali recém-formados ou ainda em formação para cargos, vamos supor, de trainee ou de um determinado analista, um assistente, tá? Pessoas que não têm muita experiência, em que a empresa tem ciência disso, mas ela está buscando alguém para fazer carreira, para aprender a profissão, tá? Então, ali são muitos candidatos aí sem experiências e se quer conhecer como que é o perfil desse pessoal, né? Então, as dinâmicas aí são simulações de situações que ajudam aí o empregador a selecionar o candidato mais adequado, tá bom? Então,
Então, como que são essas dinâmicas, tá? Essas dinâmicas, vou falar o seguinte, as dinâmicas, eu já participei de bastante dinâmica de grupo, tá? A primeira dinâmica que eu participei foi em São Paulo, numa empresa em São Paulo. Realmente dá um frio na barriga, porque é muito candidato. Na minha sala eu acho que tinha uns 20 candidatos ali naquele dia de dinâmica, cada um com um perfil diferente. E nas dinâmicas não fica só uma pessoa na dinâmica. Fica normalmente duas pessoas do RH, tem duas pessoas do RH, e tem um gestor também, uma pessoa da área, que está galgando a vaga, mais um. Então sempre fica em torno aí de 3 ou 4 pessoas, tá? De acordo ali com a dinâmica, tá bom? Mas normalmente a média aí é de 3, tá? Então aí faz ali as etapas. Quais são as etapas aí das dinâmicas, né? Bem legal como que é a estrutura aí da dinâmica. Vamos aqui, pessoal. Primeiro, se tem uma apresentação, né? Tem uma introdução, a empresa se apresenta através do RH e através das pessoas que estão participando ali, dos gestores que estão participando, se apresentam, falam um pouco da empresa, a expectativa para aquela vaga, né? E se mostra ali como que é o processo, como que vai ser o processo da dinâmica ali durante um dia, que normalmente uma dinâmica dura aí em torno aí de 1 hora a 2 horas, 3 horas de dinâmica, tá? Então é um processo aí, de acordo ali com o tamanho, é um pouquinho aí moroso, tá? Então se descreve ali o que a empresa está esperando, o que é a empresa, como que é a característica, qual o perfil da empresa, tá? Descreve o processo dessa dinâmica, como que vai funcionar a dinâmica e os processos que a empresa vai passar para a contratação, tá? A dinâmica, às vezes, não é o funil, não é a última etapa. Normalmente é uma etapa inicial para se passar depois para entrevistas para filtrar para passar por entrevistas individuais, tá? Então se filtra os candidatos ali na dinâmica, tá? E depois se convida ali os candidatos a se apresentarem, a falarem da onde é, qual a formação, o que está sendo formado, se já fez intercâmbio, essas coisas, falar um pouquinho. E normalmente nessas dinâmicas sempre pede para falar de um objeto, né? Um objeto ali, retirar na hora um objeto e o que aquele objeto, falar uma característica sua, por que você escolheu aquele objeto, tá? O que o recrutador está avaliando? Sua postura, tá? Seu jeito de falar, seu nervosismo, se você sabe lidar ali com situação de bate-pronto, porque o entrevistador ele pode perguntar já naquele momento, já, tá? Ele já pergunta algumas coisas, por que você escolheu aquele objeto, o que se assemelha, você fala uma característica sua, por que você falou aquilo, então você já é questionado ali, né? E depois ali, existe ali uma discussão, tá? Uma discussão, depois dessas apresentações, né? Normalmente se tem aí uma discussão em grupo, tá? Um tema aí é proposto pelo recrutador para ser discutido entre todo o grupo. Se divide em vários grupos ou num grupo só, de acordo ali com o tamanho, tá? E depois que tem isso, depois que você faz toda essa discussão para debater, também tem uma atividade proposta ali, trabalha em pequenos grupos aí para tentar resolver aí um exercício de simulação de trabalho. Pode ser qualquer coisa, pessoal. Pode ser desde montar um Lego, desde criar um jogo, pode ser qualquer coisa. É um trabalho em grupo, ou uma situação ali da empresa, uma coisa a se analisar, tá? Então, se faz ali, tem vários papéis ali, normalmente os grupos, cada grupo separado ali, cada um assume um papel dentro do grupo, né? E durante essa etapa da atividade desse exercício, o recrutador ele fica circulando, tá? Para verificar como que está trabalhando essa equipe, tá? Normalmente não fala nada, ou às vezes eles dão sugestão para pedir uma dica, mas normalmente eles ficam lá mais como observadores, para avaliar
como que a pessoa está trabalhando. Então o RH tem que fazer isso, o RH, o gestor tem que fazer isso, avaliar o que tá, como que a pessoa está trabalhando, como que está falando, se ela realmente consegue deixar todo mundo falar. Então é várias coisas ali, tá? E depois se tem a apresentação, tá? Todos ali os candidatos, os grupos em ordem ali, apresentam aí o que foi trabalhado, né? As soluções que trabalhavam em grupos menores, tá? E depois é feito ali os questionamentos. O RH, os recrutadores, o RH tem que questionar os recrutadores dessa situação, se avalia ali as perguntas sobre as atividades praticadas, então, se faz pergunta individual, normalmente não é pergunta para o grupo, é uma pergunta individual, tá? E depois que tem essa atividade, há também um espaço ali, é sempre legal criar um espaço ali para criar uma pergunta dos candidatos, tá? São incentivados aí para fazer uma pergunta, então incentive o candidato aí a fazer uma pergunta para esclarecer qualquer tipo de dúvida, tá? E, ao final, o RH aí deve agradecer os candidatos pelo tempo e o esforço, falar das etapas e os passos seguintes, a seleção, quando que vai ter esse feedback, né? Então, como eu falei, essas entrevistas são atividades muito dinâmicas, onde o RH está avaliando postura, comportamento, o seu trabalho em equipe, o nível de estresse. Não é ser o mais inteligente, pessoal. O RH não avalia o mais inteligente, ele avalia situação, tá? Isso que o RH tem que observar. Postura, se a pessoa realmente sabe trabalhar em equipe, se a pessoa sabe trabalhar sob estresse, tá? Porque ali é um momento de estresse, você está lidando com pessoas que você não conhece, tem pessoas que são um pouco mais afobadas, pessoas que são menos afobadas. Então, o RH avalia, o RH e o gestor avalia tudo isso, tá? E tem um tempo ali, normalmente dura aí, o mais comum aí dura de 90 minutos a 2 horas, mas eu já participei de dinâmica que durava 4 horas, tá? Mas isso vai depender aí do que a empresa está procurando, porque são atividades, ela está querendo buscar alguém que saiba trabalhar ali, que saiba lidar com situações. Então, a gente tem aí 2 tipos de trabalhos que são desenvolvidos aí durante dentro das dinâmicas, né? A gente tem as discussões em grupo, tá? Se forma um tema, se faz um debate ali, onde se vai se apresentado essa situação, a opinião de cada um, a forma, o consenso que se chegou ali dentro do grupo ou individual, né? Mas sempre tem um debate, um assunto em questão. Pode aí ser um tópico relacionado à área de atuação, tá? Ou até mesmo aí uma tarefa relacionada à área de trabalho, tá? E o incentivo é o debate, tá? E aí depois se apresenta ali essa discussão ali para todo mundo, para os recrutadores. Então os recrutadores vai avaliar ali as respostas, vai avaliar ali como que é o nível, porque também se avalia a forma do candidato falar, qual que é a postura dele, tá? E a gente tem atividade, a segunda tarefa aí, a gente tem a discussão em grupo, a gente tem a atividade em grupo, tá? Ali é uma atividade prática, o exercício. Normalmente você põe a mão na massa. Como eu falei, pode ser atividade que não tenha nada a ver com o trabalho, tá? Mas se tem tempo para fazer, tá? Como eu falei, teve uma dinâmica que eu participei que era para montar ali um jogo. Tinha uma quantidade de peças necessárias, tinha regras, você tinha que criar regras, já tinha umas regras pré-estabelecidas e você tinha que usar todas as peças, é a regra, você tinha que usar todas as peças que estava à sua disposição. Tinha uma cartolina, barbante, e era para criar um jogo ali de tabuleiro. Tinha pecinhas ali de tabuleiro, tal, uma atividade bem legal assim, que ainda mais você tem a forma ali, todo mundo ali discutindo, todo mundo colaborando, e depois tem que se apresentar, você tem que criar regras do jogo, a gente tinha que criar regras do jogo, e o RH começava a perguntar, por que que sobrou materiais?
tá? Porque um dos focos era evitar desperdício. Então a firma queria saber por que está sobrando material. Se perguntava. E por que não se utilizou isso? Por que não se utilizou aquilo? Tá? E fica ali o pessoal rodando. O RH tem essa função, o RH, o recrutador, tem a função de ficar rodando para avaliar como o grupo trabalha, e se fazem anotações individuais de cada candidato, tá? Esse fulano aqui, ele é incentivador, tá? Depois se apresenta, isso ali, a apresentação. E quais são as vantagens desse tipo de entrevista? Porque a dinâmica, ela é uma entrevista. Você está entrevistando o candidato, só que numa forma de uma dinâmica, tá? Você está sabendo ele na prática, numa determinada situação, tá? Economia de tempo, porque você vai avaliar simultaneamente ali os candidatos com o perfil mais adequado, tá? Economia de recursos, né? Porque resulta em uma redução aí significativa no processo de seleção. Você consegue avaliar mais gente ali, e isso reduz o custo, né? Custo de hora disponível, porque se você for falar individualmente com cada um, você gasta muito mais tempo do que for ter ali uma dinâmica de 4 horas, um exemplo, tá? A preparação para isso tudo, né? A comparação, você permite comparar cada candidato, como que cada um trabalha, você compara um com o outro, né? Porque você colocou nas mesmas condições, não é que nem eu falei, ali não é currículo, ali o recrutador tem que avaliar as condições são iguais, e como que ele trabalha ali naquele meio, tá bom? Porque a parte de currículo já foi selecionada, a empresa já sabe sobre você, tá? Ele quer saber como que você trabalha, tá? E ali se consegue avaliar diretamente. A observação das habilidades, né, sociais, né, se avalia ali as habilidades sociais, porque assim, é muito fácil a gente falar, né? Porque eu sou perfeccionista, porque eu sou isso, porque eu sou um bom ouvinte, eu sou um cara muito comunicativo, e ali no trabalho, e ali na dinâmica, será que a pessoa é comunicativa mesmo? Será que quando está em grupo ela sabe se comunicar? É isso mesmo? Então, oferece aí essa oportunidade única, né? Para verificar comunicação, gerenciamento de estresse e de tempo, porque essas atividades têm tempo. Então, se avalia o que se consegue fazer ali num tempo reduzido, com estresse ali, porque o tempo é estressante e pessoas observando, né? Então, é um gerenciamento de estresse que está sendo avaliado. Como que o candidato se porta em relação a isso? Tá? Reduz a imprecisão também. Por que imprecisão? Porque não é apenas um recrutador, tá? Você tem mais pessoas ali entrevistando. Pode ser 2 pessoas do RH, uma pessoa da gestão, a área que está solicitando. Então, normalmente tem de 3 a 4 pessoas ou mais, tá? Para avaliar ali a situação. Então, mais pessoas captam percepções ali daquele candidato. Cada um vai estar avaliando os perfis de candidato. Então, se tem não é a decisão de uma pessoa, não é uma avaliação de uma pessoa, uma avaliação de várias dessas 3, 4 pessoas que estão avaliando os mesmos candidatos, tá? Então você cria aí um índice mais preciso sobre aquela pessoa, tá? Além de poder ali identificar, você consegue ali identificar um líder em potencial nessas atividades. Nas atividades você vê tem gente que assume a postura de liderança, postura de tomar a frente. E isso é o que o RH deve observar, tá bom? Então ali a gente tem, a gente já falou as vantagens da dinâmica, tá? Os tipos de dinâmica, que são atividades em grupos e discussão em grupo, e como que é feita ali a estrutura, né? Que vai da introdução, a discussão em grupo, o exercício em equipe, a apresentação de resultados, né? Questionário individual. E para todos os tipos de entrevista, seja dinâmico ou entrevista, o RH é sempre importante estabelecer ali um feedback. Então, você, recrutador, dê um feedback para a pessoa, tá? Dê um retorno para ela. Se puder especificar o que foi que o que ela tinha de competência legal e aquilo que ela tem que desenvolver, é muito importante para a pessoa.
além também de não ficar com a pessoa gerando uma expectativa de um processo que vai demorar muito, a pessoa cria uma expectativa e acaba saindo um resultado ali muito tardio e que também não é o mais satisfatório. Lembrando que resultado satisfatório, isso sempre vai acontecer. Mas dê um feedback também para as pessoas aprenderem o que ela precisa melhorar. Acho que isso é um feedback, um RH tem que fazer isso. O que você tem que melhorar? Você mostra ali, ó, você não se enquadra. Por enquanto, você não foi selecionado porque a gente entendeu que você não, por enquanto, não tem todo o perfil necessário para a nossa empresa. Fale ali para ele o que se precisa melhorar naquele momento, tá? Não, a gente priorizou pessoas que são mais comunicativas, que trabalham mais em equipe, e isso é um ponto que você tem que desenvolver, tá? Então é muito legal esse feedback, tá bom? Você como recrutador, você como profissional da RH, faça isso, tá? Então, esse é um modelo de entrevista. A dinâmica é um modelo de entrevista, só que em grupo, tá bom? Só que se avalia individualmente as pessoas dentro de um grupo, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre as entrevistas por competências e entrevistas com o gestor, além de falar também dos modelos de testes que pode ser aplicado. Lembrando que um bom recrutador, você da RH, leia sempre o perfil do candidato antes, se prepare, tá? Porque o RH já tem que ir com um preparo, uma ordem feita, o que normalmente está se esperando do candidato. Normalmente a dinâmica é um espaço mais aberto, mas cabe aí uma organização, tá? Porque você tem que gerenciar um tempo ali e normalmente quando a pessoa está se apresentando, o RH sempre já tem os dados da pessoa ali, já tem o currículo da pessoa. Então o RH já leu, o RH tem que ler o currículo antes da pessoa para fazer os cheques ali também, se aquilo que ela colocou no currículo realmente está ali no papel, né? As experiências, porque o RH na sua apresentação, o RH está esperando que você fale um pouquinho do seu currículo, tá? E do seu perfil ali tal, e ele vai fazer anotações. Então, ele já sabe um pouquinho. Você, RH, já tem que saber um pouquinho do candidato. Já tem que saber o que espera. Lógico que na prática ali vai ser bem diferente, mas são situações aí que você tem que ir preparado também para causar uma boa impressão para o candidato também, que não basta também você escolher o candidato tem que escolher a sua empresa. Isso é muito importante, não esqueçam isso. O candidato tem que escolher a sua empresa, tem que querer estar lá, tá bom? Tem que querer aquela vaga, tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem bem, esperem a atividade, logo logo tô postando. Até mais e até a nossa próxima aula.